Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho agora de manejo de opioides em pacientes com lombalgia crônica, tá? Antes, parabenizar os palestrantes. Doutor Marcos, Isso. que palestra! Eu comentei com o Igor ali atrás, palestra muito didática de um tema super complexo, mas muito didático. E a Marina também, parabéns. Vamos lá, então. O que a Marina acabou de falar sobre fibromialgia, eu levo para lombalgia, né? Quando a gente fala lombalgia, igual o tema aqui da aula, que é manejo de opioides em pacientes com lombalgia crônica, a gente está colocando todas as lombalgias numa sacola só. E não é a mesma sacola. E aí eu acho que esse é um dos problemas que nós temos tantos estudos para lombalgia serem negativos. Né? Tantos estudos. Tem estudo com opioide negativo para lombalgia, estudo com anti-inflamatório, com analgésico simples, negativo para lombalgia. Por que será? Será que a gente está selecionando mal os pacientes? Eu acho que essa é uma das coisas. Tá? E aí lembrar que, na verdade, assim, quando a gente fala de opioide, a gente está falando de pacientes refratários. Tá? Então, ou seja, ele já passou pelo aquele primeiro caminho do tratamento, evoluiu refratário e a gente precisou lançar mão de opioide. Tá? E aí, nisso, a gente precisa desmembrar tentar separar aí esse balaio aí. O que tem nesse balaio? Né? Qual o diagnóstico etiológico desse paciente? Qual que é a síndrome dolorosa? Eu acho que isso aí é talvez uma das coisas mais importantes na hora que esse paciente chega e na hora que a gente vai prescrever opioide para esse paciente. Tá? Lembrar que, assim, dor de coluna tem várias etiologias. Temos a dor pela artrose, uma hipertrofia facetária, temos dor, às vezes, por uma fratura, uma dor por uma hérnia de disco, um paciente que tem câncer e teve uma fratura, tem paciente que tem infecção de CIT. Então, assim, dependendo da etiologia, essa etiologia vai gerar uma síndrome dolorosa e, baseado nisso, você vai orientar o seu tratamento. E aí é por isso que eu falo que não dá para você colocar todos os pacientes no mesmo balaio. Quando você pega os estudos colocam assim, paciente com dor lombar há mais de 3 meses é o critério de inclusão, ponto. E aí? Tá? Lembrar que, além da coluna em si, tem a parte muscular, que é super importante. Se pegar os estudos de paciente com dor lombar refratária em ambulatório especializado, 80% dos pacientes que estão em ambulatórios especializados, o problema é muscular, é miofacial. Não é problema de coluna em si. Tá? É miofacial, é músculo. Tá? E aí, muitas vezes, esse paciente, quando você está no ambulatório, você palpa o paciente, você examina ele, você pega e ele arregala o olho, porque você gerou a dor que ele tem todo dia, e ele olha assim para você e fala, nossa, ninguém nunca fez isso comigo. E aí você fala, putz, sua dor é por isso, é esse músculo que tá gerando isso tudo. Vamos tratar o músculo? E aí trata o músculo, o paciente melhora. Tá? Então, lembrar das dores musculares, tá? Como diagnóstico diferencial, né? O músculo ele dá dor referida, tá? Então cada músculo ele vai referir dor em um território diferente. Um clássico que tem é o glúteo mínimo, que dá uma dor referida bem semelhante à dor do ciático. Então esse paciente ele chega no seu consultório, ele fala: "Doutor, tô com o ciático atacado". E aí você vai examinar ele, dor muscular gerando isso. Você trata esse músculo, a dor melhora, tá? Então, a gente precisa examinar uma outra etiologia bem comum, e aí sim, as dores neuropáticas por compressão de raiz, tá? Que aí vai ter um padrão específico de dor, né? E isso daí vai te levar a um raciocínio clínico e vai mudar o seu tratamento, tá bom? Então, resumindo, mais ou menos o que também já foi dito, a gente, primeiro, define etiologia,
Depois, pela queixa do paciente exame físico, a gente vai encaixar esse paciente em alguma síndrome dolorosa. As 3 principais, nociceptiva, neuropática, nociplástica, e baseado nisso a gente começa a tratar. Por que eu comecei a aula por isso? Porque um paciente que tem uma dor nociplástica, esse paciente ele não é um bom candidato a usar opioide. Tá? Então, não é uma boa. Tá? O paciente que tem uma dor nociceptiva, então, por exemplo, o cara fraturou a coluna. Esse paciente talvez seja um bom candidato a opioide. Tá? E o paciente que tem uma dor neuropática, ele também pode ser um bom candidato a opioide, mas lembrar que o opioide não é a primeira escolha no tratamento. Os opioides eles entram como uma opção de tratamento, como segunda e terceira linha de tratamento. Tá? Mas, ou seja, baseado nisso, você consegue orientar o tratamento. Qual que é o problema dos estudos que eu falei? Coloca todo mundo na mesma sacola. Esses 3 pacientes ficam na mesma sacola, sendo que muitos dos pacientes que são refratários têm dor nociplástica. Esse cara não vai melhorar com opioide. E a outra coisa, porque eu pulei, dor nociceptiva, que é o paciente com dor miofacial. Igual eu falei, 80% dos pacientes, se bobear essa estatística é maior do que essa, que estão em ambulatório de dor lombar especializado, 80% tem miofacial. E se você não trata o músculo, opioide não vai resolver. Tá? Então, por isso que a coleta da história é importante, o exame físico é importante no tratamento desse paciente. Tá? Porém, quando a gente bota todo mundo no mesmo balaio, os estudos são negativos. E aí eu vou mostrar aqui algumas revisões sistemáticas, algumas coisas relacionadas à lombalgia. Tá? Nós temos, quando, por algum motivo, a gente atende um paciente, a gente olha e fala, olha, esse paciente eu acho que vai ser um candidato a usar opioide. Nós temos as recomendações brasileiras, que é a recomendação da SBED, tá? Em que opioide, de uma certa forma, a gente divide em opioides fracos, opioides fortes, intermediários. Tá? Opioide fraco, codeína, tramadol. Opioide forte é morfina, oxicodona, metadona. A buprenorfina também entra aqui como opioide forte. E de intermediário, tem a buprenorfina, que no caso aqui da recomendação brasileira, eles colocaram a buprenorfina como intermediário, e recentemente surgiu o tapentadol, que é o Palexis, tá? Como intermediário. Então, quando a gente define usar opioide, primeiro, a gente vai ter que escolher qual opioide que a gente vai usar. Tá? Normalmente, de uma forma geral, quando a gente usa opioide, a gente segue aquela escadinha de dor da OMS. Então, começa com opioide fraco, o paciente não melhorou, você considera um opioide forte. Tá? E aí a gente usa isso mais ou menos. Nessa recomendação, depois quem quiser dar uma olhada, ela é interessante, ela fala de cuidados ao prescrever o paciente, então lembrar que esse paciente, a gente tem que ver a história de vida desse paciente, tem história de abuso de drogas, seja ilícitas ou lícitas. Esse paciente ele tem história de abuso sexual na infância, que é um fator de risco para paciente de adição a opioide. Tá? Então, são coisas que têm que ser questionadas. Ele tem perfil psiquiátrico. Então, isso tudo a gente tem que questionar antes de iniciar um tratamento com opioide. E depois que nós iniciamos, para manter também, a gente vai monitorando, tá? esses itens. Tá bom? Lembrar que o opioide basicamente age, a fisiopatologia age basicamente em 3 receptores, o receptor MOR, que também é conhecido como MIR, o kappa e o delta, sendo que o Mi ele é o receptor principal de analgesia mesmo. Tá? Mas além dele oferecer analgesia, ele tem alguns efeitos colaterais associados, sedação, vômitos, tá? Constipação, que são efeitos comuns em paciente que a gente usa opioide. Já os outros receptores, eles têm menos ação analgésica e mais de efeito colateral. Então, capas causa sedação, dispneia, pode causar depressão respiratória, dependência. O delta, mais sintomas psiquiátricos. Então, sintomas disfóricos, psicomiméticos,
entre outras coisas. Então, quando a gente vai escolher um opioide, a gente pode olhar pelo perfil de opioide, qual opioide tem mais ação em cada um desses receptores. E aí, baseado nesse paciente, a gente pode escolher um ou outro opioide. Por exemplo, o paciente tem um perfil mais psiquiátrico, mas mesmo assim eu quero usar um opioide. Vamos tentar evitar um opioide que tenha mais sintomas psiquiátricos. E assim vai indo. Tá? Aqui tem uma tabela da SBED, que ela lançou tem alguns anos, que eu acho que, para quem prescreve opioide no dia a dia, é uma mão na roda, ajuda bastante, que é as doses equivalentes. Então, a gente pega... existe uma tabela, é física essa tabela, e esse negocinho ela vai correndo para um lado e para o outro. E aí você vê a dose equivalente. Então, é muito comum, às vezes, você está usando um opioide e você quer trocar porque o paciente teve efeito colateral. Então, você precisa trocar o opioide. Então, você faz a dose diária equivalente e você consegue fazer essa troca. Tá? Hoje, com a tecnologia, nós temos isso em sites, se jogar no Google, calculadora de dose de opioide equivalente. Você acha... Ou tem aplicativos também que também ajudam na hora da gente prescrever, rodar opioide e assim por diante. Tá? E agora vamos aos estudos. Então, eu comentei um pouquinho sobre a prática em termos da gente prescrever, a gente precisa ter um diagnóstico etiológico, a gente precisa dar um diagnóstico sindrômico, e baseado nisso vai ter pacientes que pode ter benefício com opioide, vai ter pacientes que talvez não tenha. Tá? Então, os estudos. Aqui é o Instituto Nacional Britânico, tá? Que foi um estudo publicado e atualizado em 2020, em que ele pega pacientes com dor lombar e com dor ciática, né, ciatalgia. E aí as conclusões e as orientações, o guideline deles. Então, eles falam, para ciatalgia, opioide não é recomendado. Porém, em paralelo, ele coloca, em dor lombar aguda, opioides fracos podem ser considerados quando o paciente tiver contraindicação a anti-inflamatório, quando ele não tolerar anti-inflamatório, ou quando o anti-inflamatório não tiver benefício. Tá? E, por último, aqui no outro item, quando ele fala de opioide, ele fala que na dor lombar crônica, ele fala para não oferecer opioides ao paciente. Tá? Por quê? Porque não tem nenhum estudo que mostre isso. Então, eu mostrei um estudo europeu, um guideline europeu, britânico, agora é o americano. Tá? Mesma coisa. Tá? Mas o americano ele é um pouquinho mais permissivo em relação a usar opioide em paciente com lombalgia crônica. O americano ele tolera um pouco melhor, principalmente os opioides fracos. Então, o tramadol entra como uma das recomendações para tratamento de lombalgia crônica refratária. Ele pode ser usado. Então, aqui, ele sugere que o uso de opioide seja usado com cautela e de forma restrita por curto período de tempo no paciente com dor lombar. Aqui ele fala também do uso do tramadol junto com paracetamol, mostrando que pode ter que você tem que usar por pouco tempo. E um que ele cita, um outro opioide que ele cita, é o tapentadol, mostrando que também pode ter benefício de uso em pacientes com dor lombar crônica. Tá? Então, esses foram os citados. De uma forma geral, todos os guidelines, quando você vai ler, eles meio que falam para não usar opioide forte, de uma forma geral. Tá? Mas, igual eu falei, esses guidelines, os estudos, jogam todo numa sacola só. Talvez tenha pacientes ali que vai se beneficiar de um opioide forte. Tá? Aqui, igual aquele outro artigo que eu mostrei brasileiro, de recomendações de prescrição de opioide, tem as recomendações do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que foi publicado ano passado, que tem mais ou menos as mesmas coisas, porém, lá nos Estados Unidos, eles têm uma preocupação muito maior com a epidemia opiácea no país deles. Né?
Então, no Brasil, ainda não é um problema tão grande, mas quem trabalha em hospital particular já vê que cada vez mais vem aumentando pacientes com adição, vício, dependência de opioide, buscando hospital, buscando consultório e assim por diante. Tá? Então, são recomendações que a gente precisa tá sempre de olho nesses pacientes, principalmente pensando em adição. Tá? Agora a gente sai dos guidelines, aquelas são as orientações formais dos principais que a gente usa, e agora a gente entra em estudos. Então, estudo, revisão sistemática de uso de opioide em dor lombar crônica. Né? Então, aqui ele fala que os opioides, eles são comumente prescritos, e são mesmo. Tá? Tem um estudo que mostra que mais de 50% dos pacientes refratários com lombalgia crônica refratária estão usando opioide. Então, apesar dos guidelines falar para não prescrever, na prática é muito prescrito. Tá? Então, mostrando que o uso de opioide ele pode ter um efeito benéfico, principalmente a curto prazo, porém, quando a gente lança a longo prazo, mais de 16 semanas, ou seja, mais de 4 meses, é meio obscuro. Por quê? Porque ninguém faz estudo tão longo assim, de mais de 4 meses de uso de opioide. Mas ele fala que pode usar, porém que o uso a longo prazo, você tem que ter um cuidado maior e não tem segurança disso. Tá? Mostra também, ele cita aqui na conclusão, que mais ou menos 1/4 dos pacientes eles acabam usando medicação de forma errada. Tá? Então, isso é uma outra coisa que tem que prestar atenção em paciente que usa opioide. Tá? Aqui é outra revisão sistemática. Essa revisão sistemática é uma revisão que foi publicada no JAMA, que é a mesma coisa. Pessoas com dor lombar crônica tem uma modesta melhora a curto prazo da dor. E não temos evidência a longo prazo de uso. Tá? E a eficácia de uso de opioides para dor aguda é desconhecida. Tá? E aí saiu uma publicação que eu vou mostrar mais para frente, saiu mês passado. Vou mostrar mais para frente. Tá? Aqui também é uma revisão em que você avalia a eficácia do opioide. E essa revisão é interessante, assim, ela é de 2016 e ela compara opioide com placebo na dor crônica, que é o que a gente está falando, na dor lombar crônica. Tá? E aí mostra que realmente, quando a gente avalia a intensidade da dor, o uso de tramadol contra o placebo, o tramadol é melhor do que o placebo. Ou seja, o opioide melhora a dor. Né? Eu mostrei aqui, o guideline fala para não usar opioide, mas no estudo de revisão aqui mostra que melhora, o paciente melhora. Tá. Comparação de tramadol placebo em termos de funcionalidade desse paciente. O paciente que usa tramadol, ele tem uma melhora na funcionalidade do dia a dia. Também, mesma coisa, ou seja, tudo leva a crer que usar opioide é uma boa. Aqui, comparando a buprenorfina, mostrando que também tem uma melhora na intensidade. Aqui é opioide forte contra placebo, também mostrando que opioide forte melhora tanto a intensidade da dor, quanto funcionalidade. Porém, eu falei tudo opioide, falei tramadol, buprenorfina, contra placebo. Né? E aqui agora, a gente compara com outros remédios. Então, opioide contra antidepressivo. O estudo fica um pouquinho mais do lado do antidepressivo e um pouco contra o opioide. E aqui é uma avaliação só em termos de intensidade da dor. Aqui, comparando o opioide e outros analgésicos também em relação à funcionalidade. Mostra que é bem semelhante, não tem equivalência, não tem nível estatístico considerável. Tá? Ou seja, apesar de contra o placebo, o opioide é melhor que o placebo, mas quando você
avalia ele contra outros medicamentos, analgésicos, antidepressivos, os outros são melhores do que ele. Em termos de impacto de funcionalidade, não tem muito impacto. Então, por isso que os guidelines acabam trazendo, falando, não prescreva opioide. Tá? Aqui são efeitos colaterais, em termos de uso de opioide, contra placebo. Não, aqui é benefício também, peraí, o de efeito colateral é esse. E aqui é paciente que está usando opioide e tratamento com não opioide. Então, pacientes que têm danos, ou seja, efeitos colaterais ao remédio. Os que usam opioide têm muito mais efeito colateral. Os que usam opioide também abandonam mais tratamento do que o que não usa opioide. Ou seja, por isso que os guidelines falam, evite opioide. Tá? Aqui é a conclusão do estudo. Aqui é um estudo que foi publicado agora na Lancet. Ele foi publicado no final de junho, e, na verdade, a publicação dele foi do mês passado, foi de julho, em que foi um estudo australiano, em que ele pegou atenção primária, sala de emergência, PS, e pegaram pacientes com dor aguda. Então, aqui eu estou falando de dor aguda, não estou falando de dor crônica. Tá? E aí eles começaram a usar opioide e placebo. E aí a interpretação, né, a conclusão do estudo é que o opioide não foi superior ao placebo na sala de emergência, que é um negócio muito doido, porque o paciente que chega no PS com dor de coluna, você faz dipirona, faz um wine, faz um corticoide, não melhora, tramal é a última cartada que você tem antes da morfina. Então, mas esse estudo foi publicado, baseado nesse estudo, está tendo diversas críticas e diversas discussões sobre prescrever opioide em pronto-socorro ou não. Tá? É um estudo de 2 meses atrás. Então, finalizando, pilares do tratamento. Lembrar, diagnóstico etiológico, diagnóstico sindrômico. As outras coisas são mais importantes do que o opioide. Terapia não farmacológica, psicoterapia, terapia cognitiva, terapia farmacológica vem quase no final e depois intervenção e terapia cirúrgica. Tá? O opioide, igual eu falei, é usado em pacientes refratários, então ele não vai ser a sua primeira opção. Mas também, igual eu mostrei, os guidelines são meio contra ele. Eu acho que não precisamos ser contra o uso de opioides, mas nós precisamos saber quem é que vai se beneficiar deles. Porque tem paciente que vai se beneficiar do uso do opioide. Tá? Então, acho que é isso, gente. Obrigado.